Acabou a lua de mel com o governo. Sabe quem disse essa frase? Um ministro do STF para uma jornalista da Globo News. É para você ver o conluio que existe nos bastidores. Um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. E agora está na hora do povo se mobilizar nas ruas contra todo tipo de autoritarismo do Supremo, dos ministros. Temos muitos escândalos no ar, a questão do Clériston, o conluio contra a PEC do Supremo, que tira poderes do Supremo em decisões monocráticas. Isso está irritando os ministros. E a gente precisa ir para cima. Já tem um convite aí, um chamado de parlamentares, deputados e senadores convocando para este domingo, na Avenida Paulista, 14h, 26 de novembro, uma grande mobilização para clamar pelo resgate do Estado Democrático de Direito. Exigir que Pacheco tire da gaveta os pedidos de impeachment. E também, claro, uma homenagem ao Clériston. A morte dele não foi em vão. Há um vídeo dos parlamentares circulando nas redes sociais convocando o povo para esse ato no domingo na Avenida Paulista. Se você está em São Paulo, for para São Paulo, vai, participe. É muito importante. Será até uma nova era de mobilizações que a direita vai fazer daqui para frente, porque não é possível, não podemos mais aceitar esse autoritarismo que amanhã vai pegar você, vai pegar todo mundo, vai pegar o meu canal. E a gente precisa fazer alguma coisa, a hora é essa, porque os escândalos estão aí. A jornalista, ontem postamos aqui o print da jornalista falando em traição, pois é, e ela depois explicou na própria Globo News o que aconteceu. De fato, ela estava conectada com um ministro do Supremo e o mesmo disse que sofreu uma traição rasteira por parte do PT, Jacques Wagner. Confira só, ela revelando tudo. Ontem, o Rui Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu, Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Mas o curioso, por que eu quero contar essa história? Porque a gente estava ao vivo com o Rui Costa falando e o ministro do Supremo ficava rebatendo em tempo real o Rui Costa aqui no meu celular. Sabemos todos que ministro é esse. Não, todo mundo acha que foi o Gilmar Mendes e eu juro pelas minhas filhas que não foi o Gilmar Mendes. Olha só. E tem prova. Mas eu queria só dizer como é que pode. Eita, ainda está exigindo a renúncia do Jacques Wagner. Para você ver. Tem que ter amor, tem que ter... Não conta que eu não conto, faz por mim que eu faço por você. Vamos jogar junto contra o opositor político. Isso não é democrático, não é nada democrático. Suprema Corte tomando lado político, tomando partido. Gente, ninguém pode entender isso como algo normal não, porque não é normal. Eles estão juntos, unidos contra a oposição, contra a direita. Porque os ministros do Supremo são de esquerda, são lulistas, petistas e jogam politicamente, usando a toga. Isso é uma vergonha. E aí o Jacques Wagner, o que ele disse? O Jacques Wagner pede desculpas ao STF. Teve gente no Supremo que considerou o meu voto como uma afronta. Não vou dizer quem, mas me ligaram e eu falei: se os senhores entenderem que é uma afronta, antecipadamente peço desculpas. Fiz isso sem reconhecer minha culpa, mas se foi interpretado assim, eu me desculpo. Não fiz nada para afrontar ninguém. Pois é, o bicho está pegando entre eles. A aprovação da TEC deixou a corte revoltada. Barroso, por exemplo, vê com preocupação PEC do STF e fala em retrocesso democrático. Uma ova, Barroso, isso é um avanço. Isso é uma luta contra os desmandos, a insegurança jurídica, as decisões monocráticas politiqueiras dos senhores aí na corte. Ele se manifestou depois do Senado aprovar a medida que limita decisões monocráticas dos juízes da corte. Olha só o que ele foi capaz de falar. Nos últimos
anos, o Brasil viveu situações institucionais complexas que em outros tempos teriam levado à ruptura constitucional e democrática. Crises econômicas, inflação descontrolada, escândalos de corrupção e 2 impeachments, observou Barroso. Apesar de tudo o que ocorreu, o país preservou a estabilidade institucional e a democracia. Dessa forma, Barroso viu a proposta como desnecessária. Você vê impeachment, você vê inflação, você vê corrupção, escândalo. Agora o senhor se cega para a insegurança jurídica causada pelos senhores. O senhor se cega para o autoritarismo que está acontecendo neste momento na Corte, na Suprema Corte, com os senhores à frente. O senhor se cega para os escândalos de corrupção envolvendo os senhores. A censura, os inquéritos inconstitucionais. Isso é lutar pela democracia? É necessário acabar com essa farra do judiciário. Isso é só um passo. Isso é só um passo, essa PEC. É necessário ainda estudar uma forma de acabar com o cargo vitalício para ministro do Supremo. Vamos botar um prazo, 8 anos, 10, 12, que seja. É necessário mudar muita coisa e sem recondução. Tá certo? É só o começo. E para começar é necessário a gente se mobilizar, ir para as ruas. Você de São Paulo, Avenida Paulista, domingo, 2 horas da tarde. Para você ter ideia de como a nossa justiça é bacana, olha, a notícia que saiu hoje. Graças à justiça, mais de 30 líderes do PCC deixaram a cadeia pela porta da frente. O levantamento foi feito pela Folha de São Paulo. Vai lembrar que André do Rep saiu pela porta da frente por conta do próprio STF. Viva a democracia. Para encerrar, uma notícia do governo Lula. Olha que bacana. Com Lula, empresas estatais voltam ao vermelho. O grupo de 22 empresas deverá fechar o ano com um déficit primário de 4,5 bilhões de reais, o maior prejuízo desde 2009. Faz o L, você que votou no PT, bobão. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para todos vocês. Deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson. Até o próximo vídeo.